Parece que tem muito dos políticos que eles acham que o país ir bem é a bolsa de valores ao valorizar. Mas eles não entendem o quão burro é isso, porque a bolsa de valores vai valorizar muito pela especulação do dinheiro gringo entrando. Pro país realmente melhorar, a gente precisa ter uma indústria pujante, nova, várias indústrias sendo criadas, vários mercados. A tecnologia, a gente não tem empresa de robótica, a gente não tem empresa de softwares quase. E cadê essas paradas que vão transformar o Brasil, que vai dar oportunidade para todo mundo? Não, e nesse sentido eu vou te falar, tem o acordo, né, Mercosul-União Europeia, que aí eu, junto com parlamentares europeus, estamos tentando barrar essa porra lá na União Europeia. Os parlamentares, né, de esquerda, radical mesmo, que são de esquerda, que não são esquerda caviar, estão lá na luta, na linha de frente. Por quê? Porque eles querem fazer um acordo tecnológico que a gente vai conseguir comprar lá. Né, todo mundo quer ter computador, quer ter celular, ótimo, a gente quer ter isso, mas a gente vai virar fazenda deles aqui, porque vai botar tudo no agronegócio e aí a gente vai ficar fazendo exportação de comida para lá enquanto tem livre mercado aqui. Vai acontecer o mesmo problema que aconteceu entre os Estados Unidos e o México. O México está completamente fodido, mas sabe quem vai estar sempre ganhando com isso? São os grandes políticos que estão lá trabalhando para o agronegócio, que aí vai fazer a gente regressar muitos anos. E aí eu estou conseguindo vários parlamentares aqui do Mercosul, porque eu estou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para a gente conseguir paralisar isso. Porque a gente tem que evoluir a indústria nacional, cara. A gente tem muita gente boa aqui. A gente tem faculdades de ponta que consegue fazer um montão de coisa. Mas a gente não tem incentivo à educação, ao doutorado, à ciência aqui no nosso país. Eu acho que o problema Pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente tem cortes nessas áreas. Muitos cortes. E eu acho que o problema é... Eu acho que tem que ter incentivos, claro, mas o maior problema não é nem isso, não chega nem a ser esse. O problema é que tem tantas barreiras pro empreendedor, pro cara que quer criar uma indústria, pro cara que quer criar alguma coisa, tem tantas barreiras que se torna impossível. A gente já tentou, a gente já pensou em vários projetos aqui, a gente tentou criar uma loja de camiseta. São tantas leis que te fodem que esse é o problema. Essas leis têm que ir embora. Mas é isso, mas para mim a barreira principal é que todo mundo sempre me perguntando por que você quer morar no Brasil. E nós discutimos na última vez. Sim, verdade. Sobre o potencial do povo. E que eu aprendi uma lição muito, para mim, profunda quando adotamos nossos 2 filhos. Que foi o seguinte, que adotamos nossos 2 filhos quando tinha 10 e 8 anos. 10 e 8 anos. Quando eles chegaram com a gente, eles estavam morando no abrigo, completamente pobre não é suficiente para descrever, em Maceió. E quando eles chegaram, eu consegui, quando a primeira vez que eu conheci eles, foi óbvio que eles foram muito inteligentes. Você pode ver que eles têm essa conexão para nós, que eles estão muito curiosos, muito pensando, mas eles não sabem. Eu estava chocado que eles não saberam. Eles não conseguiram falar os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eles não conseguiram fazer nada com números. Os meses, as horas, eles não sabiam. Não saberam absolutamente nada. Por quê? Não porque eles são burros, muito ao contrário. Eles são muito inteligentes. É porque eles nunca tinham a oportunidade, porque eles não tinham... O sistema educacional que a gente tem hoje é muito falho. Ele passa hoje em dia direto às nossas crianças. Aqui no estado do Rio de Janeiro é assim direto. Não tem investimento na educação para que a gente possa fazer uma evolução. Mas 4 anos depois, se vocês falam com eles sabem tudo, infelizmente. Mas eles sabem tudo de verdade. Eles têm muito opiniões fortes que baseados no... Por quê? Porque agora eles têm todos que uma criança precisa... E a mesma coisa que tem uma terceira filha, mais ou menos, nossa sobrinha que está aqui no estúdio, Marcelo Henrique, que também cresceu com um mãe que é uma mãe incrível, que foi completamente dedicado, que ainda é dedicado, mas essa pobreza significa que ele não tinha nenhuma oportunidade para fazer muitas coisas também. Essa pobreza sufoca muitas pessoas. Imagina tantos
pessoas que moram aqui no Brasil, que é o próximo Einstein, o próximo... Beethoven ou qualquer um desses que... que simplesmente não conseguem fazer. Então, tudo que você está falando, eu concordo completamente, mas a coisa mais valiosa aqui no Brasil é o potencial das pessoas que está sendo sufocado. E a gente vive um desperdício de potencial humano absurdo aqui. É exatamente isso que você está falando. E que se a gente fosse parar pra pensar em país, pra gente é muito ruim. A gente poderia ser um país muito mais rico se a gente aproveitasse esse potencial, né? Exato, exato. Lá, assim, eu visitei o Sul, lá eles têm um sistema, né, das ilhas, né, de criação, que você utiliza o Estado, as faculdades e o privado para poder fazer a criação. O Sul hoje tem um polo de criação de softwares e de todas essas coisas. Cara, imagina se a gente tivesse investimento real e essa conexão entre as faculdades e a oportunidade de criar esses micros, pequenos empresários e dar incentivos de verdade. Porque na pandemia, todo o dinheiro que a gente utilizou foi para poder pagar os grandes milionários, os bilionários desse país, que ficaram mais ricos, para poder pagar banco, enquanto a população está ainda continuando na miséria, sabe? Assim, as políticas, elas têm que mudar, mas ao mesmo tempo, os políticos têm que mudar também. Então, a gente só consegue fazer isso tendo oportunidade de falar assim, em shows como o de vocês aqui, em outros lugares, que a gente tem a oportunidade de ter diversidade dentro do debate. Não que eu concorde com todos os pontos de vocês, nem vocês vão concordar com os mesmos pontos que eu, mas que a gente possa ter esse diálogo e as pessoas possam ter um pensamento crítico, que elas vão poder finalmente chegar a um momento que ela vai conseguir votar e ela vai estar se sentindo representada ali, porque ela vai obter esse tipo de conhecimento.